Se a fonética, o foco é na parte física, a fonologia é o contrário. A fonologia ela não quer saber como a palavra ela se forma nos nossos lábios, como é que o A entra, o A sai, ele não quer saber disso, ele não quer. O que a fonologia ela quer saber? A estrutura, a representação e, cada parte da palavra. Professor, fonologia já começa com o quê? Já lembra o quê, Fonema. Fonema. O que é um fonema? É a representação da língua na menor partícula possível. Qualquer palavra que nós vamos falar aqui, seja lá paralelepípedo, até o só, eles vão reproduzir fonemas. Eles vão reproduzir sons. E é desses sons, galerinha, que vai ser representado aqui para nós, escutar. E a fonologia ela vai querer saber o quê? Ela vai querer falar, ela quer a sonorização, a representação que cada fonema ele pode ser feito no texto. Beleza? Então vem aqui adiante. Professor, se eu falo de fonema, se eu estou falando de som, é uma representação sonora. Olha aqui esse chiclete que o senhor colocou aqui, o chiclete. Esse chiclete, ele pode ser tratado também como fonema? Sim. E quantos fonemas? E quantas letras? E quantas sílabas tem esse chiclete? É isso que a fonologia quer ajudar. É isso que ela foca. Ah, agora sim, professor. Agora então clareou. A fonologia ela quer saber mais a questão própria da palavra, da representação dela. Isso. Ela não quer saber a nossa parte física, como nós falamos, como nós reproduzimos, como emitimos sons. Ela não quer disso, ela quer saber a sonoridade. E aí quando eu falo de fonologia, por exemplo, é quando eu consigo diferenciar através desses sons a palavra batata. E quem é do tempo lá do Bumba, batuta. Batata, batuta. Professor, mas mudou uma letra. Não só a letra, cara. Mudou o som. Mas não foi só o som, foi também o significado. O que é batata, o que é batuta. Então muda esse significado, beleza? Professor, volta para o chiclete. Quando a gente fala chiclete, esse som que está saindo da nossa boca, ele vai ser representado por sons? Sim, vai ser representado por sons. Ser representado por letras? Sim, vai ser representado por letras, beleza? Então vem aqui, rapidão, rapidão. Chiclete, olha só que coisa linda, cara. Tem gente que fala chiclete, tem gente que fala chiclete, tem gente que fala chiclete, né? A galera do sul aí fala de um sotaque bonito, né? A galera do sul fala chiclete, a galera, sotaque bom, bonito, né? E aí, meu povo, olha só que palavra interessante. Se a gente for analisar que nem batuta, ba, dois sons, ba, ta, ta. Batata. Parece um gringo falando batata, batata, my name is Sol, aviões do forró. Vamos lá, quando o cara fala batata, o cara ele consegue perceber que tem um sonzinho do B. B, B, impede a passagem do som. B. O cara percebe também que tem um sonzinho do A. A, ba, ba, ba. Tá. E aí assim ele vai conseguir fazendo esse sonzinho bonitinho, ele consegue entender o ba, tu, ta. Batuta. O cara consegue. E quando ele chega na palavra chiclete, acontece a mesma coisa? A mesma coisa. Só que perceba que esse sonzinho aqui, essa palavrinha aqui, esse chiado, ele é diferente. Eles são duas letras, beleza? São duas letras, mas são dois sons. Eu consigo chiclete. Eu falo não consigo, não tem, professor. Não tem som aqui. Eu consigo fazer o chiado, mas o H, o C, eles não estão juntos. É a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, caramba. Por exemplo, caramba. Quando eu falo caramba, o C tem som. E o que ele não tem som. Ele não tem um chi. Ele não posso falar, como por exemplo, não posso colocar ciclete. Não dá para falar ciclete. Eu tenho que falar chiclete. Porque eu sei que nesse encontro dessas letras, elas vão juntar, vão se fundir, de novo, elas vão se fundir, certo? Para fazer um som só. Tranquilo? Massa? E aí vem, professor, quando fala-se de fonética, quando se fala de fonologia, que já é passado pra gente, a gente vai conseguir entender de forma
clara, que a fonologia, ela vem para ajudar um pouco a função desses fonemas nessas frases, beleza, nessas palavras, e vem para uma questão própria da acentuação e da ortografia, massa. Mas eu tenho que entender também, cara, que a fonologia, ela vem me representar isso aqui, ó, letra. Eu não posso confundir, eu não posso jamais, em hipótese alguma, confundir letra com fonema. Já caiu, cara, numa prova, cai muito, né, nesse esquema, nesse mesmo esqueminha cor fofa. Na palavra X, na palavra fulano, nós apresentamos quantos fonemas e é apresentado quantas quantidades de letras. É clichê isso na sua prova. Seja qual for o nível, seja qual for, é clichê. Eles cobrarem a mesma quantidade de sons, a mesma quantidade de letras. Que não pode ser, muitas vezes não acontece isso, certo? Não acontece como é o caso do chiclete. Aqui eu tenho mais letras do que propriamente eu tenho de sons, né? Eu tenho 2, 4, 6, 8 letras. Eu tenho 8 letras para quantos sons? 7. Então eu percebo que letra vai ser diferente de som. Ah, professor, é porque há muito tempo, quando eu ainda estudava, fazia parte daquele colégio lindo chamado Chapeuzinho Vermelho, a tia falou que um fonema era representado por uma letra. Sim, é representado pela parte gráfica. Todo som, ele é representado por uma parte gráfica? Aí é que tá. Esse CH junto, ele pode representar o sh, né? Ele pode representar esse som, mas ele só vai ser 2 letras para um som, beleza? Então quando o titio fala de letra, entenda que é totalmente diferente de fonema, não é a mesma coisa. E quando sua banca falar a palavra fulano de tal, a palavra X, a palavra Y, tem a mesma quantidade de fonemas, com que letras? Ele quer lhe enganar. Ele quer enganar, certo? Ele quer que você caia numa pegadinha do dígrafo. Certo? A pegadinha do dígrafo nós falaremos em breve, falaremos daqui a pouco, ok? Então, professor, letra é só a representação, física, é só um símbolo que vai representar um som, certo? Mas cuidado que esse som, ele pode ser representado por 2 letras. Tranquilo? Professor, é aqui na letra onde aparece o nosso alfabeto? O nosso alfabeto é aqui sim, meu jovem. É exatamente aqui onde nós podemos ter essa representação. Lembrando que os concursos adoram, cara. Tem concurso que adora se perguntar a você quantas letras tem um alfabeto. Mas que pergunta besta, professor. Que pergunta besta. É claro, é evidente, professor, que são 23. Lógico que não. Lógico que não. Aí, professor, lógico que é. A B, C, D, F, G, H, I, J, 23 letras. Lembra de uma coisinha chamada novo acordo ortográfico? Lembra? Se você for mais ou menos ali no mesmo período que eu, onde nós terminamos em 2010, nós estávamos no olho do furacão. Terminado assim o ensino médio, terceiro ano, aquela fase, né, massa, estilo malhação, massa. A gente estava ali, cara, no olho do furacão. Por quê? Porque estava para ser aprovado e colocado em ação o novo acordo ortográfico. E a gente pensa, pô, a gente passou a vida inteira estudando o acordo antigo. E em 2009, 2010, passa a vigorar um novo acordo. E esse novo acordo, ele diz que tem 23? Não. Ele diz que tem 26. Professor, que letras são essas que entram aqui? Olha lá. Entram essas letrinhas aqui, ó. O K, o W e o Y. Essas 3 letrinhas, elas entram no nosso alfabeto? Entra. Mas, professor, há muito tempo. O meu pai nasceu em 1943. E o nome do meu pai, professor, é Washington com W. E o senhor quer dizer que o Washington com W não existia? Esse W não existia, professor? O senhor é um mentiroso? O senhor está mentindo para mim? Olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Lógico que existiam essas palavras, lógico que existiam, essas letras, só o que acontece? Essas letras aqui, bebê, essas letras aqui, elas eram vistas como muitas vezes estrangeirismos. Quando você, por exemplo, ia lá na farmácia, você chegava na farmácia e se balançar é ótimo, né? Ia fazer a balança lá, lindinha, o que acontecia? Sempre lhe davam um kg para marcar quilo, não é isso? O seu quilo, aí, pesei lá, decepcionado, deu 80 kg. Pô, massa. Por quê? Porque vinha de um estrangeirismo, cara. Uma representação gráfica de alguma coisa, beleza?
Professor, e aí a partir de 2009 eles colocam, eles estipulam essas 3 letrinhas dentro do nosso alfabeto? Sim. E aí vai ser bem-vindo? Lógico que vai, cara. Porque imagine só, o seu pai que tinha o nome de Wellington, ele não tinha W no alfabeto, ele sentia o que? Excluído. Ele falava, meu Deus do céu, não tem W na minha letra, certo? O Y, cara, cor mais linda, né? O Y, como já se dizia antigamente, o Y, que a gente adora, né? Por exemplo, meu nome é estranho, cara. Meu nome é estranho. Mas minha mãe tinha uma amiga que ela queria que o meu nome fosse esse aqui, ó. Neurilo. Neurilo com 2 Y. Por quê? Porque na época era chique. Era um negócio maravilhoso. Professor, pelo amor de Deus. E eu já vi gente escrevendo meu nome, foi assim, galera, ó. Neurilo com Y e um L-Y-O. Neurílio. Neurílio. Tem alguém que fala, Neurílio. Professor, pelo amor de Deus, que nome ridículo. Não pode piorar? Pode. Sempre pode. Não se preocupe, B. A vida é assim. Sempre piora. Mas vamos adiante. Professor, então a gente tem aqui, ó. O K, o W e o Y. Eles entram no nosso alfabeto. Massa, seja muito bem-vindo. Bacana. Mas só que quando a gente fala de letra, a gente tem 2 principais, né, elementos. Nós temos que dizer que ela é uma vogal ou ela é uma consoante. Professor, o que diabo é uma vogal e o que diabo é uma consoante? Vogal, meu povo, olha lá, a gente sabe muito bem que é o A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U. Beleza. Perceba na sua casa. Vai, você aí, daí, eu daqui. A, E, I, O, U. Fica repetindo, até faltar A, E, I, O, U. Professor, o bebê tá ficando roxo. A, E, I, O, U. Por quê? Porque não há interrupção de A, meu povo. O A, ele vai passageiro, ele vai lindo, passando pelas suas cordas vocálicas e saindo encontra esse ar maravilhoso. Beleza? Então, professor, A, E, I, O, U, vogais. Beleza. Mas entra alguma delas aqui? Entra. Adivinha quem? O Y. O Y agora é também considerado vogal? Sim, é considerado vogal. Falou em vogal, bebê, falou em vogal. Perceba que tem uma coisinha chamada semivogal. Professor, quando eu falo de vogal, todas essas letras são vogais. Massa. Mas para que ela exista, ela tem que estar na casinha dela, chamada sílaba. Ela tem que estar lá numa sílaba. Beleza, representação de uma frase lá dentro da sílaba só vai existir, até porque ela é tão empoderada, meu povo, a vogal é tão empoderada que ela só existe por causa de uma sílaba. Ela sozinha, ela constrói uma sílaba. Algo diferente de consoante. Consoante, ela não tem esse poder de somente ela, absoluta como a Stephanie, construir uma sílaba. Não dá. A consoante, ela precisa de uma companheira, que é a vogal, para emitir os sons. Beleza? Professor, eu quero uma dúvida. Tira uma vogal e coloca só a palavra C. Como é que fica? Não sai. Não sai, fica travado. O ar trava. Coloca aí. Agora, quando você mistura, você fala C com A, aí você K. C com E, C. C com I, Si. C com O, Só. C com Y, Si. Sou massa. Então, Sa, K, C, Si, Có, Si. De novo com Y ali. Não vou falar, né? Porque o horário não permite. E é proibido falar esses palavrões aqui. Isso, professor, maravilhoso. Mas, tio, e quando há uma semivogal? É porque, meu povo, quando existe uma vogal, eu tenho uma palavra, eu tenho uma parte tônica. Ou seja, ela é tônica, ela tem força, velho. A vogal, ela tem força, ela sozinha ela consegue construir uma palavra massa, uma sílaba massa. Mas a semivogal não. A semivogal, ela está agregada. Agregada com quem, pessoal? Ela está agregada com outra vogal. Porque sozinha ela não consegue. Ela tem que estar acompanhada de alguém. Por exemplo, quando a gente fala a palavra sei. Agora eu sei. Agora eu sei. Você tá lá lindamente, cantando essa música da Jovem Guarda. Massa. O que é que você vai ver aqui? Um encontro de duas vogais. São sei, E e I. Sei, é. Mas como é que a gente fala? A gente fala sei. Não. A gente fala sei. Sei. Agora sei. Ei. Professor, então a gente tem aqui uma vogal e eu tenho uma semivogal. Por que ela é semivogal? Porque ela é mais fraca, beleza? Sei, ela é mais fraca, beleza? Tranquilo? Vamos adiante aqui. Consoante, então, ela é uma palavra
Desculpa, ela é aquela letrinha bonitinha que sozinha ela não faz nada, ela não faz nenhum perigo, porque ela não tem uma vogal para emitir um som. Beleza? Vamos adiante, tio? Vamos adiante. Tio, falamos do alfabeto, falamos de vogal, falamos de consoante, e aí falamos de encontros, falar agora de encontros, é aquele momento romântico na nossa tela, os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos. Professor, o que é um encontro vocálico? É aquele encontro, meu povo, que nós teremos duas vogaizinhas, beleza? Que nós teremos aqui o encontro de uma vogal mais uma semivogal, beleza? Encontro de uma vogal mais semivogal. E esse encontro, meu povo, nós podemos denominá-los de ditongo, tritongo, e por último, só é o iago, é? É o hiato. Não iago, hiato, beleza? Eu encontrei uma vez uma aluna que ela gostava tanto de português, mas gostava tanto de português, que o filho dela se chamou hiato. Não é iago, é hiato. Sério mesmo, era uma cor maravilhosa, certo? Professor, quando nós falamos sobre ditongo, tritongo, o que eles têm em comum? Fazem parte de encontros consonantais. Só que nós temos o seguinte, toda vez que nós formos falar de ditongo, nós temos um encontro de uma vogal mais uma semivogal. Beleza, professor. Ditongo é uma vogal mais uma semivogal. Mas só que presta atenção rapidinho aqui, titio. Presta atenção rapidinho aqui. Se eu tenho uma vogal mais uma semivogal, eu tenho dois tipos de ditongo. Por quê? Porque eles vão ficar se revezando às vezes, certo? Não é obrigatório o ditongo ele ser só uma vogal e uma semivogal, não. O ditongo ele pode ser uma vogal, né? Ou uma semivogal, ou ele pode ser uma semivogal mais uma vogal. Aí a gente chama, professor, chama de quê? Chama de nome? A gente diz que aqui nós temos um ditongo decrescente. Professor, o que seria esse ditongo decrescente? É que ele vai perdendo a força. Ele começa forte, pum, e aí ele fica fraco depois, beleza? E eu tenho aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho o ditongo decrescente. O que é esse decrescente? Ele vai ganhando força, bebê. Ele sai da minha... Ele sai de uma semivogal sem muita força e parte para uma vogal mais forte. Tranquilo? Massa? Então, ditongo decrescente e ditongo crescente. Beleza? Professor, opa, o tio colocou duas vezes decrescente aqui. Rápido, não, volta aqui. Ditongo crescente. Beleza? Tio, isso tem no meu material? Tem demais, cara. Não tem um material que recebeu aí, tem explicando direitinho. E tem vários exemplos, vários exemplos. Beleza? Tio, e o tritongo? O que seria esse tritongo? Cara, esse tritongo já é um pouco mais diferente. Você já ouviu a dança do maxixe? É a dança do maxixe? É um homem no meio com duas mulheres fazendo chique-chique. Pronto, tá aqui, ó. É a dança do maxixe, meu povo. Por que, professor, a dança do maxixe? Porque nós temos aqui uma semivogal, mais uma vogal, mais uma outra semivogal. Palavra paraguaio, por exemplo, paraguaio, a gente vai encontrar exatamente isso aqui, ó. A gente encontra exatamente isso aqui, nessa sílaba guai. Nessa guai, professor, o que a gente encontrou? A gente encontrou uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal, lindamente. Então, tritongo é a dança do maxixe, é quando se constrói dentro dessa ação esses três elementos, beleza? U, A e I. Semivogal, vogal e outra semivogal. E aí, professor, o hiato, o que a gente tem com o hiato? Cara, o hiato a gente tem que prestar atenção que ele vai ser exatamente duas vogais. Duas vogais. Duas vogais. Simples. Professor, se eles são duas vogais, se o hiato são duas vogais, eu posso ter duas vogais na mesma sílaba? Não, cara, não. Não dá. Por quê? Porque os dois têm tonicidade, os dois são tônicos, os dois são fortes. Então se eu coloco esses dois caras na mesma sílaba, dá o quê? Dá briga, cara. Dá briga. É impossível colocar esses dois juntos e ter uma sonorização massa. Pega, por exemplo, a palavra saúde. Saúde. Peguei a palavra saúde aqui. Eu sei muito bem que o A de todos eles é o único que pode desempenhar o papel de vogal. Os outros, o restante, eles podem desempenhar o papel de semivogal sem nenhum problema. Mas o A, ele desempenha o papel de vogal. Massa, lindo. E aí quando chega bem aqui, o U que está acentuado, que o por estar acentuado, ele vai ser uma letrinha tônica, ou seja, vai ter uma tonicidade, ele vai querer falar, ei, meu irmão, sai fora, agora o lugar é meu.
O A não vai, velho. O A não aceita, cara. O A, ele é empoderado, meu irmão. Ele fala, meu irmão, se tu quiser, tu vai embora. E aí é isso que ele faz. Na separação silábica, nós teremos aqui, ó, esse encontro vocálico, só que vão ser separados. Não ficarão juntinhos, não ficarão bonitinhos. Beleza? Quando nós formos falar mais à frente, daqui a 2 capítulos, sobre separação silábica, esse vai ser muito comum, esse episódio aqui. Tranquilo? Massa? Vamos adiante? Então, quando eu falo de ato, são 2 vogais, só que como eles estão próximos, eu tenho que colocar um em uma sílaba, outro em outra sílaba. Massa, meu povo? Professor, continuando ainda essa própria questão desses encontros, né? É tão romântico nessa tarde, né? Maravilhosa, nesse dia, nessa noite, nesse momento tão lindo. O que eu posso encontrar? Eu posso ter um outro encontro chamado encontro com som natal. O que seria esse encontro consonantal? Se as vogais elas têm esse encontro, por que a consoante também não pode ter? E aí é isso que acontece. O encontro consonantal vão ser um encontro de 2 consoantes. Professor, mas isso dá certo? Dá, cara. Dá muito bem, dá perfeito. Eu até chipo eles dois quando acontece numa prova assim, esse encontro perfeito, porque um nasce pro outro. Quer ver o exemplo? O nhá. Nhá. O nhá é um fonema, esse NH, esses juntos formam um fonema tão fofo, né? Agora você está acostumado a falar nhá, nhá, né? Aquele negocinho fofo, a língua de bebê que vai nhá, 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 nhá. Pronto, ó. O NH é esse encontro consonantal. Por quê? Porque é um encontro dessas 2 consoantes. Mesmo que ela só tenha um som, não tem problema, certo? Professor, me dê um outro encontro consonantal. Massa, sem ser com H. Massa, beleza. Vem aqui, meu povo, por exemplo, RR, SS, beleza? RR, SS, SC, CS, né? Não, SC, CS não tem não. SC, né? SC cedilha. Tem, professor? Tem. XC, tem também? Tem, tudo isso. São encontros consonantais? São encontros consonantais. Beleza, professor? Massa. E o que vai acontecer nesses encontros? Quando nós formos falar mais à frente de encontros vocálicos, quando nós formos falar sobre encontros, separação silábica, a gente vai ver que acontece a regrinha da separação do RR com S. Um R vai para um lado, outro R vai para o outro, um S vai para um lado, outro S vai para o outro, beleza? Professor, onde mais eu posso encontrar um encontro consonantal? Aí você vai ficar pasmo. Pasmo, como assim? O seu queixo vai cair. O seu queixo quando acontece, por exemplo, o encontro de uma consoante, né, podendo também se encontrar com um U ou uma outra vogal. Professor, para dar um som só, certo? Terá um encontro consonantal aí? Terá, certo? Aqui em Fortaleza temos uma avenida chamada Aguanambi. Aguanambi. Olha o que aconteceu aqui. Aguanambi. Aguanambi. Bem aqui, professor, encontro de vogais aqui? Não, é encontro consonantal, beleza? Alguns gramáticos, e a prova, cara, tem provas por aí no meio do mundo que coloca isso só para lhe derrubar, certo? Professor, mas como é que eu vou saber que o cara cobrou isso e o cara não cobrou isso? Simples, pelo teor da prova, pelo teor das questões. Massa? Como nós estamos falando sobre carreiras militares, como essa aula aqui é carreira militar, meu velho, o que acontece? Não é comum ser cobrado, eles não cobram tanto assim. Até porque a prova ela é um nível médio, certo? E como por ser uma prova de nível médio, muitas vezes ele não tem esse teor, essa ambição de querer cobrar uma pegadinha dessa, uma casca de banana. Beleza? Tranquilo, vamos adiante, cara. Ficou tão fofinho aqui, né? Ficou coisa fofa, meu povo. É sim, beleza? Galerinha, beber uma aguinha aqui rapidinho, beber uma aguinha e a gente vai partir para tonicidade. A gente vai partir um pouco para tonicidade silábica. O que é essa tonicidade silábica? Ela acontece da seguinte forma. É a sílaba tônica. A sílaba tônica de cada palavra. Sílaba tônica. Eita, ficou feio demais. Ficou feio demais, professor. Ficou feio demais. Ficou. Vem pra cá, ó. Sílaba tônica.
O que é essa sílaba tônica? Por favor, você que está aí já pensando que hoje é sexta-feira, e aí você fala, professor, sílaba tônica, vem cor de água tônica, né? Hoje tem. Não, meu filho, sílaba tônica é a parte da sílaba que vai ter o quê, ó? Vai ter uma força maior, beleza? Lembrando bem aqui que quando nós falamos sobre sílabas, nós podemos ter palavras que estão de sílabas, trissílabas e polissílabas. Professor, o que quer dizer? De sílabas, trissílabas e polissílabas. O que quer dizer? De sílaba que há somente 2 sílabas. Trissílabas que há 3 sílabas. Polissílabas que há 4, 5, 6, 1001 sílabas. Cara, na língua portuguesa nós temos mais de 400 mil palavras, é uma ruma de palavra, Então, dentro dessas mais de 400 mil palavras, e a cada dia vão inovando, né? Tem uma própria questão de variantes linguísticas, dentro daí nós vamos formando mais palavras, onde vão ter 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas. Professor, se a palavra tiver só uma sílaba, como é que fica? Fica assim, ó, monossílaba. Professor, fica monossílaba, monossilábica? Tipo, a gente fica com, né, a gente fica que às vezes, quando a gente não tira a sobrancelha, essa meiuca aqui, a gente fica com monossílabo, ou monocelha, né, desculpa, monocelho. Quando a gente faz raiva, a mulher da gente, a namorada da gente, que a gente faz, não é porque a gente quer, mas é porque é um instinto já, né, é o instinto que a gente faz raiva, ela fica como monossilábica. Amor, você está bem? Amor, você quer sair? Amor, você quer isso? Não. Amor, você... Não. É só isso. Então fica monossilábica, beleza? Monossílaba. Tranquilo? Vem pra cá adiante. Pegou esse bizu do monossílaba, trissílaba e polissílaba, vem pra cá. Quando eu falo de sílaba tônica, dessa tonicidade, o que é que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer palavras que são oxítonas, palavras que são paroxítonas e palavras que são paroxítonas. Beleza? Professor, onde é que eu vou saber, o que eu vou saber do que é um oxítono, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona? Quais são as diferenças delas? Simples, bebê. Da seguinte forma aqui, ó. Quando o tio fala de oxítonas, algo que a gente vai ter que saber sim lá para nossa daqui a 2 aulas, quando nós formos falar de acentuação, quando tivermos falando sobre oxítonas, é representação da tonicidade. Se é a tonicidade, a grande maioria das palavras portuguesas, sim, da nossa língua, elas vão ser acentuadas, uma grande parte. E dentro dessa acentuação, nós vamos acentuar quem? A sílaba tônica, beleza? Então a gente busca essa tonicidade para exatamente fazermos isso aí, essa acentuação. Então é preciso saber a posição da sílaba que é mais forte, professor? Vou sim, vou precisar. Beleza? Tranquilo? Professor, então vem aqui. Quando eu falo de oxítonas, tem uma regrinha, que é a regrinha mais besta. A regrinha mais besta, que é a contagem, né? É a contagem. Contagem silábica, né, que a gente tem aqui. Se eu pego a palavra oxítonas, vocês percebem que ela é bem curtinha, é uma palavra pequena. Se é uma palavra pequena, então ela quer dizer, pessoal, que não tem tanta força. Então, se eu pego, por exemplo, vou pegar uma palavra que são 3 sílabas, né? Pego todas as palavras, que elas só podem ser acentuadas, elas só vão poder existir essa tonicidade, se for nessas 3 últimas sílabas. Sempre, sempre, elas sempre serão somente nessas 3 últimas sílabas. Escrevi aqui uma palavra qualquer nessas 3 últimas sílabas. E aí eu olho para oxítona. Oxítona é uma palavra bem curtinha, bem pouquinha, né? Então se ela é muito pouquinha, ela não tem condição de vir até o final, chegar até a antepenúltima sílaba. Então onde é que ela morre? Aqui. Então toda vez que eu for falar de palavras oxítonas, a força dela vai estar onde? Vai estar na última sílaba da palavra. Beleza? Tranquilo? Então, quando eu falo de palavras oxítonas, a força que está com você, né, está na última sílaba. Professor, e se eu falo de paroxítonas? Aí tu pega esse bizu. Paroxítona é uma palavra um pouco maior do que oxítono, né? Um pouquinho maior. Então, se ela é um pouquinho maior, ela vai fazer o seguinte, ela vem até a penúltima sílaba. Professor, ela vem até a penúltima?
porque você sabe que ela não tem força para chegar até aqui. Tranquilo? E quando formos falar de proparoxítona, meu povo, nós terminaremos, olha só como ela é forte, como ela é máscula, professor, vale que linda. A gente vai até o finalzão, até a terceira sílaba, até a antepenúltima ou até a antepenúltima sílaba. Tranquilo? Então, quando se fala para você oxítona, última sílaba, paroxítona, penúltima sílaba, e proparoxítona, você tem que lembrar que como ela é grande, é enorme, ela vai até a penúltima sílaba. Beleza, meu povo?